Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta-feira, a live denominada Mentoria com Adriana Celestino. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Esse tema eu vou começar agora a fixar o tema. O tema é direito à saúde como direito fundamental, tá? Então, já deixei o tema fixado. Nós vamos agora adentrar ao assunto. O direito à saúde, ele é um direito social. É uma garantia que a Constituição Federal ela prevê, certo? Dentro do seu título da ordem social e econômica. Bom, nós viemos aqui, primeiramente temos que, antes de adentrar ao tema em si, a gente falar sobre as garantias fundamentais e os direitos fundamentais, tá bom? Para vocês entenderem. Eu gostaria que todos que vierem assistir essa live e estiverem ao vivo, que se quiserem fazer alguma pergunta, vocês fazem, tá bom? E a gente, ao longo da nossa live, que é uma live breve, a gente vai procurar estar respondendo a essas perguntas, tá certo? Então, quando foi os primórdios que inauguraram os direitos sociais? Quais foram as primeiras constituições no mundo que trataram sobre os direitos sociais? Temos, pelos estudiosos, né, do assunto de direito constitucional, que uma das primeiras constituições a tratarem do tema direito social foi a Constituição do México. Depois veio a Constituição alemã, a Constituição de Weimar, certo? Essas foram as primeiras introduções às garantias sociais em constituições no mundo. E por que surgiram esses direitos sociais? E por que os estados, né, como o México, como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como depois os países da América Latina, eles foram introduzindo o tema direito social na sua Constituição, na Carta Magna, naquela que é a carta política mais importante de um país. A Carta Magna, a Carta Política, a Constituição Federal de um país, ela alicerça todas as leis fundamentais para que aquele país se desenvolva, certo? Então, as garantias e direitos sociais, eles são garantias fundamentais que cada país, que cada ordenamento jurídico, através da sua lei magna. Boa noite, meu amigo Dr. Elágio. Boa noite, meu querido aluno Gabriel. Sejam todos bem-vindos à nossa live, tá bom? Então, eu estou tratando hoje sobre os direitos sociais e, mais especificamente, sobre o direito à saúde. Mas para nós adentrarmos
ao tema em si, direito à saúde como direito fundamental, eu estou abordando os primórdios, né, pelo mundo, as constituições que foram as pioneiras em trazer os direitos sociais no seu bojo, em garantir para os seus cidadãos que os direitos sociais estivessem na Constituição. Pessoal, isso é muito importante. Toda a Constituição, todo o Estado, todo o país, ele deve se pautar pela sua Constituição, que é a sua lei magna, que é a lei a quem todos nós devemos respeito. Sejamos como cidadãos, sejamos como profissionais de qualquer área, e principalmente da área jurídica. Então, eu quero trazer, como eu tinha dito aqui, que os primórdios nasceram do antes da Primeira Guerra Mundial. De antes da Primeira Guerra Mundial já tinha nascido na Constituição mexicana, tá? E depois, com a Primeira Guerra Mundial, nasceu na Alemanha a criação e a instituição, né, expressa dos direitos sociais na Constituição daquele país. E não foi por acaso. Como eu sempre digo, o direito acompanha os fatos sociais. Então, depois do pós-guerra, observou-se que era necessário ser disciplinado esses direitos sociais. Por quê? Porque toda a Constituição, ela é alicerçada, certo? Ela tem uma viga mestra, ela tem uma coluna que deve ser garantida para que ela tenha uma efetividade. E as constituições antigas, antes da Primeira Guerra Mundial, elas não tinham expressamente os direitos sociais como sendo garantias fundamentais dos cidadãos. Garantias fundamentais de que nós, como cidadãos, tivéssemos o básico, o primordial, para a gente poder sobreviver em sociedade. Pois bem, eu iniciei então falando das constituições do México e da Constituição Alemã de Weimar, que é uma constituição importantíssima e que nós que estudamos o direito constitucional temos que estar atentos a esses fundamentos, a esses princípios, né, que surgiram dali. Seja bem-vindo, meu aluno Cleverton. Muito obrigada, meus amores. Então, e aqui no Brasil, qual foi a primeira constituição aqui no Brasil, no nosso país, a inaugurar, a trazer esse assunto de direitos sociais? Não foi a Constituição de 1988 a primeira. A primeira Constituição aqui no Brasil que inaugurou o título e o capítulo dos direitos sociais foi a Constituição de 1934, meus amigos. Isso mesmo. Desde 1934, nós já temos o início da fundamentação jurídica essencial para os direitos sociais. Mas esses direitos, eles não são tão simples, eles não são de fácil aplicabilidade. Num primeiro momento, surgiu uma corrente em que se falava que os direitos sociais eram direitos pragmáticos. E o que quer dizer isso? São direitos que possuem um programa para serem cumpridos. Então, meus amigos, o administrador público, seja ele, né, da esfera municipal, estadual ou federal, ele tinha, né, inicialmente começou-se a primeira
teoria abordada foi que eles tinham a discricionariedade, certo? Amparada por lei em elaborar os seus programas de governo. Então, os direitos sociais, eles não foram de implementação prática, rápida e eficaz como a gente pensa. Como deveria ser, né? Porque uma Constituição que alberga os direitos sociais, ela é uma Constituição cidadã. A nossa Constituição de 88, como é dito pelos maiores estudiosos, ela é chamada de Constituição cidadã. E a cidadania, ela tem tudo a ver com os direitos sociais. Os direitos sociais, eles primeiramente, eles tiveram essa teoria de que os administradores, para implementá-los, deveriam seguir um programa. Por isso, as normas da Constituição que previam e preveem os direitos sociais, para alguns doutrinadores, são chamadas de normas programáticas. Que existe um programa de governo, um programa para aquele administrador público cumprir. Entendeu? Então, essa primeira teoria, ela foi alavancada por grandes estudiosos do direito constitucional e foi trazido, né, aí de fora para nosso ordenamento jurídico, e a gente aceitou essa teoria durante um longo tempo, certo? Então, durante um longo tempo, os direitos sociais, eles foram direitos que, apesar de estarem expressos na nossa Constituição, o próprio administrador público, ele expressamente, ele tinha o poder de escolher qual o direito social mais importante, mais relevante e que ele colocaria na sua esfera de trabalho política, na sua esfera de desenvolvimento político-social, na sua governança, na sua administração pública. Então, para todos os estudiosos da doutrina, os direitos sociais, eles passam por alguns critérios de adoção do próprio legislador e do próprio administrador público. E nós, como cidadãos, Adriana, a gente não tem direito nem garantia social? Sim, meus amigos. Nós temos direitos e garantias sociais e fundamentais. São já considerados direitos e garantias fundamentais. E hoje nós viemos tratar do direito fundamental à saúde, que é um dos direitos sociais. Mas, pessoal, a gente tem que estar sempre alicerçado de doutrina, de lei, de jurisprudência, para a gente poder entender, porque não é tão fácil e tão simples implementar um direito social. Na prática, no dia a dia, não é tão simples. Eu vou dizer a vocês por quê. Porque nossa Constituição, ela previu que os direitos sociais, eles poderiam sofrer essa discricionariedade do gestor público. Uma primeira corrente. E teve uma segunda corrente, agora mais perto do século XX, né? Mais agora próximo ao século XX, século XIX, século XX, que disse o seguinte: olha, os direitos sociais, eles são direitos e garantias fundamentais prima facie. E o que quer dizer direitos e garantias fundamentais prima facie? Quer dizer que em primeira face, na primeira vista, que a gente olha e analisa um direito social como direito à saúde, ele é um direito social prima facie. Ele não é um direito social totalitário,
certo? Ele não é um direito social absoluto. Nós não temos aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro direitos absolutos. Mesmo os direitos e garantias fundamentais não são absolutas. Nem mesmo o direito à vida é absoluto. Então, nós estamos tratando, vamos começar agora a adentrar o tema em si da live de hoje, que é o direito fundamental social à saúde. E como é que se pode conceber esse direito social fundamental à saúde para milhares de cidadãos? Como é que é implementado? Os direitos sociais, né, segundo concepções de Robert Alexy e outros doutrinadores, eles preveem umas características próprias e que não são de aplicabilidade imediata. Por quê? Porque imaginemos, nós todos, o Brasil é um país continental, como nós sabemos. Ele tem uma dimensão continental. E para o gestor público atender a toda essa população, ele tem que ter o quê? Orçamento. Então, os direitos e garantias fundamentais, ele perpassa por uma teoria que foi denominada teoria da reserva do possível. Vamos entender, tá? Eu aqui não estou querendo fazer alusão de forma alguma a nenhuma conotação política. A minha análise ao direito e garantia fundamental à saúde é somente uma análise técnica, uma análise jurídica e constitucional do tema. Vamos só entender. Então, o direito e garantia fundamental à saúde, ele é tanto individual, meu, seu e de qualquer cidadão brasileiro, como ele é coletivo. Ele é de toda a coletividade. Então, todos nós que somos cidadãos brasileiros e mesmo aqueles que não são cidadãos, mas que estiverem aqui, passarem pelo Brasil, o Brasil assegura, segundo o Sistema Único de Saúde, o SUS, a garantia fundamental à saúde. E essa garantia fundamental e esse direito fundamental social à saúde, ele abrange o quê? Ele abrange a assistência à saúde, ele abrange qualquer classe social, mesmo aqueles cidadãos que tenham planos de saúde, mas, claro, que a população que não tem um plano de saúde, ela deve ser a mais favorecida. Por quê? Porque justamente essa população, ela não está em pé de igualdade com uma população, uma classe que tenha poder aquisitivo e que possa pagar plano de saúde, que possa pagar um hospital particular e que possa pagar medicamentos, que possa até importar medicamentos, que possa até, agora, na pandemia do coronavírus, né, importar uma vacina. Não! Para a maioria da população brasileira, o direito à saúde é um direito que deve ser alavancado, né? Deve ser alicerçado nos direitos sociais. Então, como direito social, ele deve sim abranger a todos nós, porém, nós temos que fazer ponderações. O Estado, ele passa pelo dever, está na Constituição Federal,
a saúde é dever do Estado, tá? Mas esse dever, ele deve ser garantido e implementado de forma gradativa, diz os constitucionalistas. E por que essas garantias sociais devem ser implementadas de forma gradativa? Justamente, meus amigos, porque as garantias e direitos fundamentais, como o direito à saúde, ele passa por um orçamento público. Então, o gestor público, ele está balizado, ele tem que se balizar na lei orçamentária, na lei de diretrizes orçamentárias e outras leis, né, que regem o orçamento público, para ele, assim fundamentado, ele possa criar um plano de governo, ele possa criar um plano de saúde que seja capaz de atender a todos os cidadãos. E o direito fundamental à saúde é um direito que é um direito que não pode ser violado, entende? Porque o direito fundamental à saúde, em última hipótese, em última ratio, ele é um direito fundamental à vida. Nós estamos agora numa pandemia na qual, em pleno século XX, em pleno desenvolvimento tecnológico, nós vemos o quê? A falta de um simples aparelhamento nos hospitais. Um aparelhamento que foi já desenvolvido e criado há séculos. Um aparelho simples de respiração. Então, os cidadãos brasileiros, eles estão, na sua grande maioria, morrendo por falta de atendimento, por falta de aparelhamento. E esses aparelhos, e essas medicações, e esses profissionais de saúde, o Estado já deveria ter implementado, certo? Esse programa de governo. Já deveria ter sido implementado. E pode ainda, né, emergencialmente, como a gente viu aí a lei do Covid-19, né, a lei que foi implementada em 2020, ela traça algumas diretrizes para nós todos cidadãos e para os gestores. Então, o direito fundamental à saúde é um direito importantíssimo e ele perpassa isso. E a Constituição prevê que seja destacado, que seja reservado um mínimo existencial. E o que quer dizer o mínimo existencial? Não é o mínimo vital. A doutrina constitucional fala de dois mínimos. Do mínimo existencial e do mínimo vital. Vamos diferenciar? Vamos aqui aprender, todos nós. O mínimo existencial é o mínimo que um cidadão deve ter para se garantir, para se desenvolver em sociedade. E ele não passa só pelo direito à saúde. Ele passa pelo direito à saúde, ele passa pelo direito fundamental da educação, ele passa por um direito fundamental da moradia, ele passa por um direito fundamental da alimentação, certo? São direitos básicos, são chamados mínimos existenciais para que uma pessoa tenha uma vida digna. Agora, isso são o mínimo existencial, né? A teoria do mínimo existencial. E o que é a teoria do mínimo vital, que é mais importante e agressiva? O que é a teoria do mínimo vital? O mínimo vital é o mínimo que você pode ter, que um cidadão, uma pessoa pode ter para viver.
O que é o mínimo? Ela tem que ter dinheiro para alimentação, ela tem que ter, no mínimo, direito agora para alimentação e saúde. Saúde e alimentação agora são os direitos sociais fundamentais que todo o Brasil, todo o ordenamento jurídico, todos nós como cidadãos, todos nós como gestores, né, diretores, nós devemos observar. Porque estamos diante de uma pandemia e o direito fundamental do mínimo à saúde e o direito fundamental do mínimo à moradia e o direito fundamental do mínimo à alimentação, ele deve ser preservado para que, em última análise, se preserve a vida em sociedade. É muito grave. É muito grave quando nós todos, como cidadãos, não estamos conscientes de nossa parte em sociedade. Nós devemos ter a nossa consciência de que nós somos seres sociais e estamos aqui na sociedade para nos unirmos juntos para resolver os problemas que são gerados. Não importa aqui, certo? Partido A, partido B, não importa se a culpa é desse ou daquele governo, não importa. O importante agora é todos nós estarmos de mãos dadas, estarmos conscientes de que o direito social à saúde, ele é um direito individual meu, mas ele também é um direito coletivo. O direito à saúde é um direito individual meu. Então, quer dizer, Adriana, que eu posso violá-lo? Ou seja, quer dizer que as regras que estão sendo estabelecidas para utilizar-se a máscara, para utilizar o distanciamento, para efetivamente não abrir alguns estabelecimentos, alguns bares, alguns locais públicos que efetivamente ou eventualmente vão estar presentes muitas pessoas e por isso, por essa contaminação que pode ser em massa, eu posso sofrer um freio no meu direito individual, da minha liberdade? Sim, eu, você e qualquer um podemos sofrer um freio, um freio à minha liberdade de escolher. Porque o que está agora em voga, o direito social que está em voga, o direito social que está sendo alvo é o direito à saúde. É o direito à vida. E esses direitos são direitos que não podem jamais serem dispensados, serem relegados, não serem vistos, serem simplesmente omitidos ou fecharmos os olhos para não querermos enxergar o que está acontecendo. Então, o direito social à saúde, ele é um direito fundamental. Por quê? Porque sem ele, nós não temos os outros direitos, né, que são chamados do mínimo existencial. O direito fundamental à saúde é um direito que está no mínimo vital. Se nós não tivermos saúde, a gente vai ter o quê, pessoal? Nada. O primeiro que está agora em voga
E o que deve ser visto é o direito fundamental à saúde. Então, existem outros direitos fundamentais, né? Existem direitos fundamentais à educação, direito fundamental à moradia, direito fundamental à cultura. E será que nós poderemos pensar agora, neste momento, ponderar qual é a maior relevância? É eu deixar abrir, vamos dizer, teatros, deixar abrir shows em praça pública para a sociedade se divertir, porque é um direito da sociedade, é um direito de todos nós, nos divertirmos. Nós não somos plantas, nós somos seres humanos e vivemos em sociedade e precisamos estar em sociedade. Então, por isso, a gente precisa de educação, por isso a gente precisa de saúde, por isso a gente precisa de moradia, por isso a gente precisa de alimentação e precisa de lazer e cultura. Mas, nesse momento, com essa pandemia, o direito primordial à saúde deve ser o direito que deve ser mais observado pelos gestores e por todos nós individualmente. Por quê? Se nós descumprirmos as aplicações das diretrizes que estão sendo dadas pelos governos, né? Pelo protocolo de saúde, nós, além de estarmos atentando contra a nossa própria vida, nós estamos atentando contra a vida humana de toda a sociedade brasileira. Porque uma pessoa não consciente, ela pode levar à contaminação de muitos indivíduos. E talvez essa pessoa pode se achar em um grupo de classe social abastarda, em que ela tenha boa alimentação, em que ela tenha uma boa saúde, em que ela não esteja no grupo de risco, mas ainda assim ela pode ser responsabilizada se ela, por sua omissão ou por sua negligência, ela causar e vier a causar danos à saúde alheia. Então, a gente observa, meus amigos, que o direito fundamental à saúde tanto é um direito meu, seu e de qualquer um de nós, mas que ele é um direito fundamental social. Então, ele é um direito fundamental de toda a sociedade brasileira. E por isso deve ser cumprida por toda a sociedade brasileira. Não importa agora para nós se A ou B, se vamos colocar a culpa em A, B, C, D. Não. O importante agora é nos unirmos para alicerçar, né? Para implementar e colocar na prática esse direito social que já é previsto há muito tempo aqui na Constituição brasileira, desde 1934. Já se vão muitos anos, né? Muitos anos. É isso que eu vim trazer para vocês. Essa live é uma live de mentoria e se ninguém fizer perguntas, então eu entendo que vocês estão, né, entendendo do assunto e a gente não vai se estender muito. Mas aí eu vou fazer
um breve resumo. Na aula de hoje, na mentoria de hoje, a gente começou falando pelas primeiras constituições, que tratou do assunto de direitos sociais, que foram a Constituição mexicana e a Constituição alemã. Aqui no Brasil, a primeira Constituição a tratar sobre os direitos sociais foi a Constituição de 1934. E de lá para cá, todas as outras constituições vieram colocando cada vez mais, implementando os direitos sociais aqui dentro da nossa Constituição. Entendem? É isso. Os direitos sociais são direitos muito importantes. Eles obedecem diretrizes, eles obedecem regras, eles obedecem alguns planos de conduta. Porém, ao mesmo tempo, eles são de extrema importância para nós todos, como cidadãos, estarmos cumprindo. É muito bom a gente estar estudando sobre os direitos sociais, não é, pessoal? Para a gente não estar aí à toa, né, colocando nossa indignação sem antes parar também para analisar como é que um gestor público, como é que um administrador público, ele pode, com a ferramenta da lei, que é a Constituição, implementar o direito social. Não é tão simples, porque não poderia ser. O Brasil é um país continental. Então, os direitos sociais, eles têm uma gradatividade para ser cumprido de acordo com as prioridades, né? E de acordo com as ponderações. Outra coisa que eu quero deixar aqui clara, deixar aqui nessa live, é o seguinte. Pessoal, vocês poderiam me perguntar, Adriana, então, quando um administrador público, um gestor público, ele estiver descumprindo o direito social, eu não posso reivindicá-lo? Pode e deve, né? Como cidadão, reivindicar, porque é direito de todos nós ter o direito à saúde. Então a gente pode sim no Poder Judiciário. Porém, o Poder Judiciário, ele vai analisar com ponderação, com proporcionalidade, se o direito social violado, ele foi violado por negligência, ele foi violado por imprudência, ele foi violado por falta de boa administração do gestor público, ele foi violado por qualquer ilicitude que corrompa a conduta daquele gestor. E a partir dessa ponderação, o Poder Judiciário pode sim dar um comando àquele gestor público de fazer ou deixar de fazer. Quando a ação do administrador público, do gestor público, ela estiver sendo uma ação que estiver sendo de violação dos direitos fundamentais, como é o direito à saúde, o Poder Judiciário pode sim entrar em cena e colocar um dever de agir ao administrador público. E é isso que nós estamos vendo. A gente está vendo que o direito social à saúde, se ele for violado ou se ele for implementado num programa que não
tenha capacidade de atendimento a todo aquele que seja cidadão e que vá procurar bater as portas dos hospitais públicos, aí esse direito não está sendo bem aplicado. E por ele não estar sendo bem aplicado, nós, como cidadãos, temos o direito individual de reivindicar no Poder Judiciário que esse direito social à saúde, que é o direito social básico à saúde, que em última análise é o direito à vida agora, nessa pandemia, que ele seja cumprido. E o Poder Judiciário, os juízes, os tribunais, eles pegarão a conduta daquele gestor público e analisarão com ponderação os princípios dos direitos fundamentais. E vão analisar, balizar, colocar numa balança qual o princípio fundamental, qual a garantia fundamental, qual o direito fundamental social que está sendo descumprido. O que é mais relevante? É o direito social à saúde ou o direito social ao lazer? E aí será feito uma análise criteriosa pelo Poder Judiciário, e ele pode sim vir a intervir naquela atuação daquele gestor público que não estiver condizente com a Carta Magna, a Carta Maior, a Carta Política, o nosso alicerce jurídico, que é a Constituição Federal do Brasil, da República Federativa do Brasil. Porque todos os entes, sejam municipais, estaduais e a esfera federal, ela deve, todos os entes, todos os agentes e todos nós, como cidadãos, devemos obediência irrestrita à Constituição Federal. Porque assim é numa democracia. A democracia é o poder do povo dado aos gestores. E a democracia, ela passa por várias concepções, dentre as quais, eu não vou aqui destacar, que não é a live sobre isso, sobre democracia, mas dentre as quais estão os direitos e garantias fundamentais e sociais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, certo? Essa live vai ficar aqui gravada no meu IGTV e também eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, que se chama Adriana Celestino, Facilitando o Seu Direito. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau.